Bom dia, meus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto, querido. Eu quero saber o que é que tá acontecendo. Hoje eu quero compartilhar com você um assunto muito importante: como não perder o controle. Nos dias atuais esse é um assunto mais que necessário e nós vamos falar sobre algo que aconteceu na palavra do Senhor, escrita na palavra do Senhor, que vai nos ensinar grandes princípios para que nós possamos fluir nesse domínio próprio, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-horário, há mais de 4 anos. Tem uma palavra do Senhor para o seu coração. Eu creio que Deus falará, eu creio que Deus fará, eu creio que Deus é poderoso para nos surpreender. Então fica até o final, aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se você quer receber esse vídeo no seu WhatsApp, entra no nosso grupo que está aqui na descrição do vídeo, nosso grupo no WhatsApp. Não fico, prometo, enviando mensagens sem parar, nós somos muito intencionais, as mensagens são exclusivas do nosso devocional e algumas outras palavras que o Senhor fala comigo eu compartilho lá, então não fica de fora. Nós também temos o nosso canal de transmissão no Instagram, é um lugar onde você também pode ser informado do nosso jejum e tantas outras coisas, então participa desses canais de comunicação, tá bom? Você que já faz parte dessa casa, puxa a tua cadeira, se assenta conosco. Deus te abençoe, eu espero que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração nesse dia e eu oro para que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, tá bom? Muito bem-vindo. Você também que é um membro apoiador desse canal, eu queria te agradecer e te abençoar para que essa semente possa frutificar a 100 por 1 sobre sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, obrigado. Você que é um membro desse canal, um apoiador desse projeto, você que de alguma forma semeia nesse ministério, eu oro para que Deus multiplique a 100 por 1 sobre a tua casa, sobre os teus negócios e sobre tudo aquilo que você fizer, tá? Vamos lá, eu quero compartilhar com você uma mensagem que certamente falará ao teu coração. Se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a tua atenção, volta o teu pensamento àquilo que é do Senhor, grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por mais um encontro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, por sempre nos surpreender de uma forma boa. Obrigado por sempre estar conosco. Nós te agradecemos e buscamos estar contigo todos os dias de uma forma muito intencional. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, porque não há nada nem ninguém que possa impedir o teu agir, o teu mover. Não há nada nem ninguém que possa nos impedir de crescer e de caminhar em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você hoje o que está em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Êxodo, no capítulo 17, no versículo 1 ao 7, a palavra diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e clamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha em mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está conosco ou não? O Senhor está próximo ou não? Questionamentos que acredito que não é só o povo de Israel
que ousa fazer, principalmente quando estamos passando por um tempo de necessidade. Se você perceber, o tempo de necessidade ele te leva a falar, a reclamar, a murmurar de coisas que mais atrapalharão o teu crescimento do que te fundamentarão na verdade que você carrega, na palavra que você recebeu. Isso é muito profundo, irmão, porque se eu entendo que o Senhor é quem me supre, a minha necessidade não tira de mim a minha virtude. Se eu entendo que quem me supre é o Senhor, não é a minha necessidade que vai me fazer duvidar de quem Ele é. Mas muitas vezes, irmão, a gente tem essa mania horrorosa de reclamar antes de refletir. Faça isso, irmão. Reclame antes de refletir e você vai ver tantas coisas negativas que começaram na sua vida. Mas por quê, pastor? Porque, irmão, se você reclama antes de refletir, uma hora ou outra você vai se arrepender de ter reclamado. A reflexão, ela colocará algumas coisas no lugar. Refletir significa parar e analisar as coisas de uma perspectiva não nossa, mas de Deus. Você vai perceber que Jesus fez mais perguntas do que afirmações, e muitas vezes as respostas de Jesus eram perguntas. Isso me ensina que Jesus estava constantemente levando o povo a uma reflexão. Porque tem muita gente que é levado por um evangelho falho, levado por um evangelho herético. Por que muita gente às vezes está tentando comprar bênçãos e palavras do Senhor quando isso já nos foi dado pela graça de Deus? Pelo simples fato de que, de forma ignorante, eles não conhecem a palavra e não param para refletir se o que está acontecendo faz sentido ou não. Porque é muito mais fácil você enviar uma palavra, aliás, você enviar um pix para um profeta e receber a palavra que você quer ouvir, do que refletir na palavra do Senhor e buscar no Espírito Santo. Irmão, muitas vezes a gente se move pelo ego e não pela vontade de ouvir a Deus. E esse é um problema que precisa ser resolvido. Mas o que me chama a atenção é como Moisés lidou com tudo o que estava acontecendo. Veja, Moisés estava no meio de um povo que reclamava de absolutamente tudo. Não apenas isso, em certa feita até levantaram ídolos. Sendo que o Senhor cuidou deles e os proveu diante de tantas situações. Às vezes eu penso que a gente não é tão diferente do povo de Israel, sabia disso? Porque o Senhor já fez tantas coisas em nossa vida e muitas vezes nós somos capazes de reclamar mais daquilo que não temos do que de agradecer daquilo que o Senhor já nos deu. Mas eu fico me questionando, como foi represar uma raiva que depois fez com que Moisés tropeçasse? Preste atenção. Você sempre precisará caminhar com pessoas para cumprir um chamado. Anote isso em algum lugar. Você sempre terá que conviver com pessoas, liderar pessoas, estar no meio de pessoas para cumprir um chamado que Deus tem para a tua vida. Você sempre terá que conviver com pessoas. Você não pode sair por aí sozinho e dizer que está cumprindo um chamado. Porque o chamado de Deus não é realizado apenas por uma pessoa. O chamado de Deus é realizado por um povo. Porque se assim o fosse, bastasse que Moisés realizasse o que Deus tinha por fazer e não precisaria libertar o povo de Israel. Mas libertar o povo foi a missão que fez com que Moisés fosse chamado para realizá-la. Então o Senhor vai sempre realizar para um povo, para uma comunidade. Ninguém constrói nada sozinho e Deus não quer construir para uma pessoa só. Se Jesus, que era unigênito, morreu por nós, se tornou o primogênito. Ele era o único e se tornou o primeiro. Abriu o caminho para que outros pudessem vir. Isso me ensina que o Senhor ele sempre está trabalhando em comunidade. Só que o problema é que trabalhar em comunidade vai exigir muita sabedoria. Porque um dos maiores desafios que nós temos hoje em dia, acho que talvez desde o começo dos tempos, né?
é lidar com pessoas. Pastor, é muito difícil lidar com pessoas. Querido, com o tempo as coisas vão melhorando. Aliás, não as coisas. Com o tempo, você vai melhorando. E muito se percebe que o problema não estava só com quem nós estávamos convivendo, mas quem nós éramos nesse convívio. Com o amadurecimento e a sabedoria de Deus na tua vida, tu vai perceber que o problema não estava só na outra pessoa, também estava em você. Porque existem discussões que não partem só de um lado. A minha avó sempre diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. Isso é muito verdade, irmão. Quando um não quer, dois não brigam. Isso é muito verdade, porque se nós formos sábios, nós saberemos conviver em comunidade. Mas aqui Moisés teve insatisfações com o povo. Como se ele dissesse assim, Deus, como é que eu faço com esse povo, hein? Rapaz, pensa no povo chato, pensa no povo para reclamar. Você já conviveu com gente que reclama, com gente chata? Você já conviveu com gente assim? Querido, parece que as suas forças vão se esvaindo com o tempo. Parece que num curto espaço de tempo você já gastou todas as energias que você tinha para o mês inteiro. É impressionante como nós somos sugados em nossas energias por causa do convívio com pessoas que reclamam, ao invés de agradecerem e trazerem soluções. E eu quero que você entenda, porque Moisés teve raiva. Moisés teve uma insatisfação. Qual que é o problema aqui? Se você não cuidar, irmão, a raiva represada te trará muitos problemas futuros. Eu não sei se você conhece pessoas como vou te falar agora. Sabe aquela pessoa que ela é muito tranquila? Ela vai deixando as coisas acontecerem, deixando. À primeira vista, ela parece muito longânima. E talvez até seja. Mas com o tempo você vai percebendo que na verdade ela não é longânima. Mas ela sabe guardar as coisas. E aí, quando ela explode, sai de perto, irmão. Porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Sabe aquela pessoa que tem paciência, mas quando, meu amigo, quando ela perde as estribeiras, como fala lá no Ceará, meu amigo, sai de perto porque o trem tá doido. Aqui é assim a mistura, o Ceará é Minas Gerais, um negócio aqui é assim, é bilíngue, né? Eu conheço pessoas assim, irmão. O problema é que a gente represa muitas emoções. E às vezes nós perdemos o controle, não é porque somos incapazes de nos controlar, mas é porque já nos esforçamos tanto para represar que já não somos mais capazes de conter aquelas emoções. Tem gente que se perde na sua razão e perde muita coisa em certas circunstâncias, não é porque é uma pessoa descontrolada, mas é porque é uma pessoa que represou tanta coisa que ela já não tem mais força para segurar, para controlar aquilo que ela vem represando. Qual que é o problema disso? Tem muita gente que coloca a vida à prova, a família à prova, o relacionamento à prova, joga tudo pro alto, irmão, numa decisão, no meio de uma raiva, palavras que são ditas, que depois dificilmente serão curadas, circunstâncias que acontecem por causa da falta do controle, que foram geradas por um acúmulo de emoções. Eu quero te ensinar nessa manhã, porque Moisés era um homem muito paciente, a palavra mesmo fala sobre isso. Era o homem mais paciente da terra. É interessante porque Moisés falou de si mesmo, né? Ele que escreveu. O homem mais paciente da terra. Eu não duvido disso. Mas o fato é que Moisés se perdeu em suas emoções. Moisés se perdeu no trato com o povo, quando ele deveria deixar as emoções fluírem com sabedoria, ele represou com força. Tem horas, irmão, que você está represando emoções com força. Tem horas que você está represando emoções e com o tempo essas emoções se tornam grandes pedras de tropeço.
Moisés foi um homem que se perdeu nas suas emoções, porque não soube tratá-las. Sabe qual é o problema que acontece muitas vezes, irmão? Porque tu perde a paciência. Porque você não sabe como processar as suas emoções. Eu já expliquei isso aqui pra vocês e vou explicar de novo. A alma, ela é um pêndulo. Se você não sabe o que é um pêndulo é aquele negocinho que ele fica assim. De um lado, do lado. O pêndulo vai sempre pender. O pêndulo da alma vai sempre pender pro lado que está mais alimentado. Se o teu espírito está mais alimentado, a tua alma vai ser mais espiritualizada. Se a tua carne estiver mais fortalecida, você será mais carnal do que espiritual. A alma, ela está sempre pendendo para o lado mais alimentado. Por que muitas vezes a gente não sabe processar certas emoções e nos perdemos em falas, em tratos, em palavras? A gente não sabe como processar essas informações, essas emoções, e a gente solta elas de qualquer jeito. Principalmente nos momentos de pressão. Você está passando por um momento de pressão na sua vida, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente ministerial. Você não sabe como processar aquilo. Você não sabe para onde levar essas emoções, como utilizar essas emoções, como tratá-las. O que acontece? Você se perde no meio do caminho, fala coisas que não deveria falar, aceita coisas que não deveria aceitar, fala palavras que depois precisará se arrepender delas, porque você não soube como processar as suas emoções. Querido, que se você não sabe como processar as suas emoções, ou você será alguém como o povo que falava tudo que vinha, ou você será alguém como Moisés que represava tudo para manter o clima em paz. O que eu quero te ensinar com isso? Emoções não foram feitas para serem represadas. Pode perceber. Uma pessoa que represa emoções demais, ela é uma pessoa ou muito com problemas de estupim curto, ela não guarda nada, ou quando ela guarda muito, o que acontece? Quando ela explode, ela joga tudo pro alto e não quer nem saber. Então, anos de paciência que ela teve são jogados fora em uma situação, porque ela represou tudo. E eu preciso te dizer algo: teu coração não é caminhão de lixo. Teu coração não é caminhão de lixo emocional para que você fique guardando coisas. O problema é que a gente recebe de uma forma e processa conforme está o lado mais alimentado da nossa vida. Veja, se eu recebo uma palavra de uma pessoa e eu estou muito carnal, eu vou processar aquela fala a partir da minha carne, a partir das minhas vontades humanas. Se aquela mesma fala for direcionada a uma pessoa que ela está mais espiritualizada do que com a carne forte, ela está com o espírito mais forte, o que acontece? Ela vai processar aquelas emoções de uma forma mais espiritual do que carnal. O que eu quero te dizer? Sabe como é que tu aprende a conviver em comunidade? Fortaleça o teu espírito, para que tudo aquilo que aconteça no teu exterior seja processado pelo lado mais forte no teu interior, que é o lado espiritual. Porque aí, quando você estiver ao lado de uma pessoa que muitas vezes reclama, que muitas vezes fala, você saberá dar uma resposta. Sem conter emoções. Sem represar emoções. Você saberá falar com sabedoria sem acabar com o relacionamento. Você saberá compartilhar aquilo que está pensando sem medo de ser reprimido e sem reprimir ninguém. Você conseguirá deixar certas coisas passarem, não porque você represou aquela emoção, mas porque você tirou dela o significado. Aprende isso, por favor, em nome de Jesus. Aprende isso. Quando você aprender a tirar o significado de certas coisas, você se tornará muito mais forte do que você imagina. Por quê, pastor? Porque você é muitas vezes atingido pelo fato de você estar vulnerável demais de uma forma negativa. Existe a vulnerabilidade intencional, que ela é muito boa. E existe a vulnerabilidade que acontece pela tua falta de sabedoria. E a vulnerabilidade que acontece pela tua falta de sabedoria
vai aguçar o teu ego. Você se torna alguém vulnerável, porque o ego ele está constantemente inflado. Então veja, uma bexiga, quando ela está cheia, ela está mais propensa a explodir e arrebentar do que quando ela está. Uma bexiga cheia está mais propensa a explodir e rasgar do que quando ela está vazia. Quando ela está vazia, irmão, você pode puxar, você tenta mexer nela, você percebe que ela está menos propensa a rasgar do que quando ela está cheia. Quando ela está cheia, irmão, basta um toquinho, pau! Da mesma forma é o nosso ego. Nós muitas vezes estamos propensos a nos desestabilizarmos por causa da fala das pessoas, porque o nosso ego está muito aflorado. Quando o nosso ego está controlado, está colocado no lugar de humilhação, as falas que são direcionadas a nós perdem o significado. É por isso que quanto mais perto de Deus você está, mais algumas coisas começam a perder o significado para você. Pode perceber, irmão. No teu momento mais espiritual, é o momento onde você mais releva, ou não é sobre relevar, é o momento onde as coisas possuem um menor poder de te desestabilizar. Essa é a dinâmica de caminhar com Deus. Pastor, como é que eu faço para não perder o controle? Primeiro de tudo, entregue o controle para Deus, porque Ele nunca perderá o controle. Entregue o controle ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Pastor, qual que é o segundo ponto? Aprenda a processar as suas emoções, não represá-las. Aprenda a processar as emoções. O que é processar as emoções? Peraí, que raiva é essa que eu tô sentindo? Sabe, antes de tu falar, antes de tu fazer, antes de tu agir, reflete. Faz uma reflexão. Que raiva é essa que eu tô tendo? Que ímpeto é esse de falar? Sabe, morde a língua, não fala de primeira, não age no impulso, respira primeiro. Pensa um pouco. Por que eu tô com raiva? Por que essa fala me atingiu? Por que essa pessoa tá falando isso? Será que ela tá falando mais dela, enquanto diz algo de mim? Ou será que aquilo que ela tá falando realmente é verdade? Deixa eu tentar entender. Você vai perceber, irmão, que muitos dos problemas serão resolvidos porque você está analisando de uma forma mais racional do que emocional. E terceiro e último ponto que eu quero deixar para você: aprenda a tirar o significado de coisas que não possuem peso nenhum. Pastor, como assim? Me explica. Explico. Tem pessoas que às vezes reclamam das palavras que eu entrego aqui nos devocionais. Acham que são palavras muito rasas, que não possuem teologia, que não possuem ensino da Bíblia. Mas eu tenho uma clareza que as palavras que eu tenho aqui nesse devocional são palavras para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio na igreja, no trabalho, para o nosso convívio, para a vida. Essa é a clareza que eu tenho. Esse devocional serve para isso. Quando eu tenho clareza daquilo que fui chamado para fazer, a palavra que muitas vezes é direcionada a mim, eu tiro dela o significado. Qual, pastor? Essa palavra não tem significado nenhum na minha vida. Por quê? Meu chamado não foi para o que essa pessoa espera que eu faça, mas sim para o que Deus me pediu para fazer. Por que essa palavra tem um significado, tem um peso na minha vida? Ela não tem. Ela não fala de uma realidade. Ela não fala de algo que realmente é verdadeiro. Você está entendendo isso? Então, quando eu tiro o significado das coisas, elas perdem o peso. Irmão, se alguém na rua, que você nunca conheceu, xingar você, falou, ô, ceboso, esse bicho feio. Esse cara é doido. Vou vazar daqui. Agora, se for alguém que você gosta, se for alguém que é muito próximo a você, que você tem um carinho muito grande e ela te xinga desse jeito, possui um peso. Por que possui um peso? Porque existe relacionamento. O problema é, existem palavras que possuem peso que precisam ser cuidadas, porque o peso do relacionamento está em cada palavra dita. Por que palavra de pai para filho tem tanto peso? Principalmente as negativas. Por causa do relacionamento que nós temos. Por mais que
existam pais ausentes, existe um relacionamento paternal aqui. Então as palavras não possuem apenas o peso do discurso, possuem o peso do relacionamento. Você entende isso? Então, cuidado com as palavras que você muitas vezes fala, porque não é uma palavra vazia de peso. Porque cada palavra vai carregar consigo o peso do relacionamento. Se for uma pessoa que tu nunca viu na vida, não vai ter peso nenhum. Mas muitas vezes a gente não leva desaforo para casa porque a gente acaba dando peso à palavra de um desconhecido quando nós nunca tivemos um relacionamento. Tem gente que às vezes está ali no meio do trabalho. Eu não levo desaforo para casa. Você nem tem um tipo de relacionamento com a pessoa que acabou de falar algo de você. Você não tem nenhum tipo de contato com essa pessoa. Você apenas trabalha no mesmo lugar. Mas vocês não têm nenhum tipo de relacionamento. Não tem. Então por que a palavra daquela pessoa te afeta tanto? Por que quando tu sabe que ela tá fofocando sobre você, isso te desestabiliza tanto? Mas ela não tem absolutamente nada. Nada. Volto a dizer, ela não tem absolutamente nada relacional com você. Por que então que a palavra dela possui peso? Então veja, o que muitas vezes dá significado negativo ou peso às palavras, o que muitas vezes dá peso às palavras, querido, preste atenção nisso, é o nosso ego. O que muitas vezes dá peso às palavras de desconhecidos é o nosso ego. O que muitas vezes dá peso a palavras do cotidiano é o nosso ego. Quem que é essa pessoa? Ninguém. Então por que a fala dela me desestabilizou tanto? Pastor, eu entendi essa parte. Mas e as pessoas que a gente convive? E as pessoas que a gente ama? Vou te dar o conselho final, porque o nosso tempo já estourou há bastante tempo. Nosso momento aqui estourou há bastante tempo. Dá sobre as pessoas que você ama. Você precisa sempre colocar as palavras em um lugar de perdão. O problema não é o que elas falam, é onde você guarda aquilo que foi dito. Imagina que o seu coração ele é feito de caixinhas. Caixinhas. Se você guarda aquilo que alguém que você ama falou na caixinha do ego, você vai sempre lembrar disso. Se você guarda na caixinha do perdão, você será uma pessoa mais leve. Mas pastor, pessoa que não teve zelo, que não teve amor, que não teve isso, que não teve aquilo. Querido, se você ama aquela pessoa, você não perdoa porque ela merece. Você perdoa porque você merece perdoar. É paradoxal isso, né? Você merece perdoar. Porque o perdão liberta você do erro do outro. Um relacionamento ele só dá certo quando as falas são colocadas em lugar de perdão e não em lugar de ego. Porque onde há ego, o relacionamento não prospera. Ele não frutifica. Onde há ego, o relacionamento ele não consegue crescer e encontrar fundamento. Não há. Eu vou falar sobre esse assunto mais vezes, porque acredito que é algo necessário. Algumas pessoas nos enviaram mensagens pedindo para que nós falássemos sobre esse assunto. Eu vou aprofundá-lo nos próximos devocionais e eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Mas guarde a palavra de quem você ama na caixinha do perdão. Pastor, quantas vezes forem necessárias? Pastor, mas e o desgaste emocional? Você acha que Jesus não foi desgastado emocionalmente? A questão aqui é que o desgaste emocional ele só vai existir quando você tenta suportar a situação com o seu ego. Quando você ama, você desapega-se de muitas coisas. Quando você ama, de acordo com a sabedoria de Deus, você se desapega de muitas coisas. Eu quero te abençoar nesse momento, porque eu sei que o Senhor te dará sabedoria para conviver e dominar sobre as tuas emoções. Pai, obrigado por esse encontro, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado. Obrigado.
Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Eu os abençoo para crescer, para prosperar. Eu os abençoo para romper em nome de Jesus. Eu os abençoo, meu Pai, para que eles não se percam no meio do caminho, para que eles estejam sempre em direção ao alvo. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã, que eles possam crescer, que eles possam avançar, que eles possam romper. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração, que você não se perca com as suas emoções. E se você ainda não adquiriu o nosso livro, adquira o nosso livro. Ele está com frete grátis para todo o país. Pastor, como é que eu faço para adquirir o seu livro? Eu quero adquirir o meu. Como é que eu faço? Se você está me assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo. Se tu está me assistindo do TikTok, vai no link da bio assim que terminar a live. Se tu está me assistindo do Instagram, é só tu digitar livro e eu vou te enviar o link no teu direct, tá bom? Amados, outro assunto muito importante. Concluímos todo o nosso conteúdo sobre a nossa mentoria Relacionamento com Propósito. Todo o conteúdo já foi entregue. São mais de 20 encontros. Cada encontro tem um PDF muito profundo. Graças a Deus eu consegui terminar todos eles. Deu trabalho? Bastante. Mas tá entregue. Pastor, no que consiste essa mentoria Relacionamento com Propósito? Querido, você quer aprender a se relacionar com sabedoria e ter um casamento de acordo com a palavra, ter um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Você quer crescer, você quer descobrir como escolher a pessoa certa, você quer perceber os sinais daqueles que muitas vezes te enganam. Eu falo tudo isso nessa mentoria. Do momento em que você está solteiro até o momento em que você está criando os teus filhos. Toda essa trajetória eu te ensino pilares que são necessários para que você possa discernir, não cair em relacionamentos errados, saber escolher, saber como orar para ter um relacionamento bem sucedido, para ter um relacionamento com uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa amada pelo Senhor, como você se prepara para o casamento e como você convive na vida a dois. Toda essa trajetória, da vida de solteiro até a vida que você está criando os teus filhos. Irmão, vai valer a pena. Tem mais de 20 encontros, apostila, tudo. Reflexões, atividades. Tá muito bom. Isso R$ 29,90 por mês. Vale a pena, irmão. Vale a pena tu deixar de comer um sanduíchezinho, nem sanduíche tá esse preço. E o teu relacionamento ser completamente transformado, tá bom? Pastor, como é que eu faço? Link na descrição do vídeo, você consegue acessar. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço. Até mais.